Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade na exposição bíblica 2 Timóteo. 2 Timóteo, de capítulo de número 1, do verso 15 em diante. Amém? Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, o Senhor é bom, o Senhor é justo, e não há outro Deus além de Ti. Deus, obrigado por essa semana, obrigado por esses dias que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado por essa hora que nós ouvimos a Tua rica, inerrante e santa palavra. Abra nossa mente e nosso coração, Pai, para entendê-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que nós possamos levá-la aonde que o Senhor quiser. Nos abençoe, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, de versículo de número 15, diz assim, olha: Estás ciente de que todos da Ásia me abandonaram? Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onéssiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém? Desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer os irmãos que nos acompanham pelo YouTube e dizer que é uma grande honra trazer e expor a palavra de Deus. A Igreja para Sempre Cristo, ela fica na rua Augusto dos Anjos, número 1217, 1217, Jardim Amanda 2, Hortolândia, São Paulo. Se vocês quiserem fazer uma visita, é só vir aqui, amém? E a Igreja para Sempre Cristo, ela prega somente a palavra de Deus, somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé e somente Deus a glória. Os irmãos que nos acompanham pelo YouTube estão vendo as exposições bíblicas, as cartas que estão sendo expostas, estão vendo aí que nós procuramos e zelamos em pregar um verdadeiro evangelho. Nós procuramos e zelamos nos colocar na presença de Deus para trazer o que Deus quer e não o que o homem quer ouvir. Então por isso nós estamos expondo as cartas de Timóteo e todas as outras cartas expostas lá, Colossenses, Filipenses, Judas, não é? E todas as outras tais que está lá no canal da Igreja para Sempre em Cristo. É uma igreja pequena, mas é uma igreja que Deus se faz presente. Amém? Amados, Deus quer ministrar à sua igreja um evangelho puro. Deus, Ele quer ministrar algo puro, sem algo a mais. O evangelho é o que alimenta a nossa vida. O evangelho é que dá sentido ao perdido. O evangelho que leva as multidões que estão perdidas ao caminho certo é o evangelho genuíno. É o evangelho puro que nós devemos viver. Paulo, nessas duas cartas, insistentemente ele fala para Timóteo permanecer aonde? Na fé em Jesus Cristo. Paulo fala para pregar o evangelho genuíno quer dizer um evangelho verdadeiro, sem algo a mais, sem manchas. O evangelho que é para enfrentar também, Paulo fala para Timóteo, para enfrentar também os falsos profetas. E hoje, no tempo de hoje, não é diferente. Tanto naquela época como hoje, não é diferente. E nós temos que entender que tanto naquela época como nos dias de hoje, os pregadores que pregavam o falso evangelho, eles pregavam o falso evangelho muito bem pregado, não é verdade? Tanto é que eles enganavam muito, e o livro de Mateus diz que eles enganavam até os escolhidos. Deus abençoe, obrigado. Até os escolhidos. Tanto é que então Paulo fala assim, olha, tome muito cuidado, Timóteo, que eles pregam muito bem um falso evangelho.
E como também tinha os que pregavam muito bem o evangelho genuíno. Agora, aqueles que não tinham o discernimento da palavra, como é que ficava? Então Timóteo agora estava incumbido de pregar o verdadeiro evangelho e ensinar: olha, esse é o caminho, povo de Deus, e não esse é o caminho. Esse aqui é o caminho, não aquele ali. E hoje, nos dias de hoje, não é diferente, amados. Nós temos que pregar esse evangelho dizendo: o caminho é Cristo, o caminho é a cruz, não algo a mais colocado, o que estão colocando hoje em dia. Porque aquele que não tem o discernimento dos Espíritos, como é que faz? E a Bíblia manda fazer o quê? Buscar discernimento dos Espíritos. Buscar o discernimento, porque se não buscar, o que vai acontecer? E nós bem sabemos que nós vivemos num país idólatra, um país cheio de mandingas, um país que as pessoas vão à igreja, muitos, não todos, mas muitos vão à igreja não adorar a Deus, mas vão o quê? Buscar algo em troca. Muitos vão à igreja adorar o pastor, muitos vão à igreja adorar o presbítero, muitos vão à igreja adorar a pastora, o que for, mas adorar a Deus não. Vão em busca de algo, é um país de idolatria. Isso já vem de anos e anos e anos atrás. Isso é muito complicado e com isso, com as pessoas fazendo isso, torna-se o quê? Presa fácil, prato fácil para os lobos. O que nós estamos buscando de fato? Quando nós viemos à igreja, à casa do nosso Pai. Quando nós adentramos aqui, não somente aqui, mas aqui também, aqui é o lugar de adoração ao Rei dos Reis. Aqui é o lugar de louvores ao Rei dos Reis. Aqui nós vamos buscar a presença de Deus mais ainda. Nós vamos buscar aqui, nós vamos dar aqui o melhor louvor a Ele. Porque Ele nos dá o melhor louvor para nós louvarmos a Ele. Nós vamos aqui, em comunhão, em um só Espírito, dizer que Ele é santo, justo e Salvador. E não, jamais, de hipótese alguma, buscar nossos benefícios próprios. Deus nos dá aquilo que nós merecemos. O alimento que nós precisamos diário, Ele já tem nos dado. Deus só vai dar a mim e a você aquilo que nós necessitamos e nada mais. Então nós temos que ter em mente a consciência que Deus só vai dar aquilo que nós precisamos, porque é isso que Deus quer. Amados, a Bíblia, ela está aberta. A Bíblia está aberta. A Bíblia, ela está aberta para todos. Ela está aberta para todos. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou de que lado? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. O véu já está rasgado, ou seja, nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso à Sua palavra. A Bíblia está aberta. As palavras de Deus estão reveladas para nós. A palavra de Deus, ela se você e eu não precisamos fazer um curso teológico para entendê-la. O Espírito Santo nos faz entender. Se fosse assim, Deus o pregava a nós com tanta simplicidade. Nós aqui, como estamos pregando, nós erramos palavras, trocamos nomes, não é? Mas dá a entender, nós estamos entendendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que Moisés não era um homem de boa voz, de boa dicção, mas Deus sempre levantou alguém para ajudá-lo. Então a Bíblia está aberta. Nós temos acesso ao Salvador e a Sua palavra verdadeira, absoluta e inerrante. Se você não tem discernimento, peça a Deus. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Deus fala assim lá em Tiago 1,5: se alguém de vocês tem falha de sabedoria, peça a Deus. Deus, que todos de livremente, de boa vontade lhe será concedido. De boa e livremente, boa vontade lhe será concedido. Tiago 1,15. Se não tem discernimento dos Espíritos, peça a Deus. Que Hebreus 5, 13 e 14 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha só. Em Provérbios 24, 3 diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Então a Bíblia, como disse, a Bíblia ela está aberta. A Bíblia ela está aberta para todos.
Como foi dito no culto passado, nós temos que ter discernimento do que está sendo pregado. Quem está pregando? O pastor disse hoje aqui. Quando você vai preparar um sermão, você tem que se consagrar, se colocar, buscar e estudar. Porque quando eu estou pregando, estão vendo. E eu sempre falei domingo passado, faça igual os bereanos. Vai ver se não está igual, se não está lá na Bíblia, se não está conforme. Porque nós estamos aqui para brincar de pregador, nós estamos aqui para brincar de presbítero, estamos aqui para brincar de diácono, de pastor, de pastora, de membro, não. Nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não estamos dizendo que somos melhores que ninguém, longe disso, mas nós somos aqui homens e mulheres de Deus, que pregam o verdadeiro evangelho, doa a quem doer. Não estamos aqui para pregar um sabor de mel. Não viemos aqui para dizer que nós somos o ouro puro de Ofir, nós somos. De forma alguma. O que deve nos influenciar, amados, é a Sagrada Escritura. No tempo de tanta influência que tem, né? O que nos influencia de fato tem que ser as Sagradas Escrituras. É ela que nos influencia. Aqui são palavras vivas de amor e de carinho. Uma nota que eu escrevi aqui assim, como John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, escreveu, preste bem atenção. Suponha que uma nação em alguma região distante tenha a Bíblia como seu único livro de leis. E cada membro deve regular a sua conduta de acordo com os preceitos nele exibidos. Todos os membros seriam obrigados em consciência à temperança, sobriedade, indústria, a justiça, a bondade, a caridade para com seus semelhantes e a piedade, amor e reverência ao Deus Todo-Poderoso. Que utopia, que paraíso seria, não é verdade? Imagine que se numa nação a Bíblia fosse o único livro de leis e regras. Segundo o presidente dos Estados Unidos disse isso aqui. Não seria essa bagunça que é hoje aqui, não só nesse país, como é nesse mundo. E a Bíblia vai mais além, como sempre. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Já imaginou se nós fielmente levássemos à risca a Bíblia Sagrada? Como seria bem melhor esse país? Como seria bem melhor a nossa nação, a nossa vida? Como nós teríamos uma vida bem melhor? Mas infelizmente, amados, não é isso. Não é assim que acontece. E nós, como cidadãos dos céus, que estamos morando na terra de passagem, temos que pregar esse evangelho para dizer, olha, o céu existe, Jesus vai voltar. Em breve hora, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar em breve hora. Não é uma brincadeira. Ah, mas os crentes falam isso há décadas, há milênios. É verdade, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Por isso que ele fala, se preparem, minha noiva. Se preparem, minha noiva, eu vou voltar. Eu vou voltar. Ele vai voltar. Amém? No culto passado nós vimos, por essa razão, Paulo diz, né? Por essa razão que ele sofria pelo Evangelho. Paulo sabia porque em quem ele estava crendo. Paulo entregou tudo a Jesus. Paulo, com fé e amor a Cristo, entregou tudo a Jesus e tudo era a sã doutrina. Deus usou os instrumentos humanos para comunicar a sua verdade eterna. Devemos sempre tomar cuidado com as pessoas que rejeitam todos os mestres, ou seja, todos os mestres humanos. E temos que reter a fé e amor em Cristo Jesus, que é o modelo da sã doutrina. E vimos também quanto é bom depósito. Amém? Tudo isso está lá gravadinho, a honra e a glória do Senhor. E hoje nós vamos entrar no versículo número 15, que diz assim: está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Aqui Paulo cita que todos me abandonaram. Agora a pergunta que eu faço: por que todos o abandonou?
Paulo não cita, ele cita 2 homens, mas ele fala assim, todos me abandonaram. Ele cita 2 homens, mas antes fala todos. Não foi só esses 2, foram todos. E por que abandonaram Paulo? Amados, Paulo simplesmente foi abandonado por pregar o Evangelho. Paulo foi preso e sentenciado a perder a sua cabeça, literalmente falando, por pregar o Evangelho. Não só esta prisão era o final da sua vida, mas nós bem sabemos a vida que Paulo teve, que Paulo passou por pregar o Evangelho. Então todos abandonaram ele por pregar o Evangelho, porque ficaram com vergonha de um homem preso por pregar o Evangelho, porque naquela época tanto esse Evangelho tão abençoador e salvador era considerado como louco, era considerado como heresia. Então Paulo foi preso por pregar esta suposta heresia que eles falavam que era. E agora? E todos com medo do exército cruel romano abandonaram Paulo na prisão. Os que andaram com ele, os que viveram com ele, os que estavam com ele, abandonaram, todos eles abandonaram. Agora, você acha que por pregar um verdadeiro evangelho, o evangelho conforme a Escritura, que não vão te abandonar? Não vão te virar as costas por algo melhor, entre aspas? Ou algo mais sabor de mel? Não é? Não é verdade, irmão? Você acha mesmo que vão querer ouvir uma pregação como é feita aqui na igreja? Que não amacia ego de ninguém? Uma pregação que te leva para o céu? Não, a pessoa quer ser amaciada o ego. Porque tal igreja, o pastor fala que nós somos centro. Que tal igreja nós somos o principal alvo. Não, o alvo principal é Cristo. Pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. Porque se não fosse pela graça e misericórdia de Deus nós estaríamos aqui. Então vamos abandonar também. Se abandonaram Cristo, abandonaram Paulo, abandonaram Timóteo, abandonaram Pedro, abandonaram vários e vários outros, imagina nós também vamos abandonar. Aqueles que nós pensamos que estavam do nosso lado, não vão estar mais. Principalmente familiares. Você não vai ser chamado mais para festinhas de família, você não vai ser chamado para festinha de amigos. Porque você agora decidiu viver uma vida com Cristo. Você agora decidiu viver uma vida aonde Deus está presente. Abandonaram Paulo lá, na masmorra marmentina. Vou te abandonar também. Mas tem um homem que não vai te abandonar, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele nunca vai te abandonar. Jamais ele vai te abandonar. Viraram as costas para Cristo na cruz, mas Jesus está contigo. Ele nunca vai te abandonar. Mas Paulo sabia que a vida dele estava acabando, mas que Cristo não tinha abandonado ele. E nós temos que entender que esse versículo Paulo não escreveu como vingança, viu? Tem que prestar bem atenção nisso, porque muitos entendem que isso aqui é um versículo vingativo. Não é um versículo vingativo. Porque em 2 Timóteo 4,16, que nós vamos olhar para frente, mas eu vou adiantar aqui, diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Ou seja, todos me abandonou, mas não coloque isso em conta. Paulo ainda tem misericórdia. Paulo, não coloque isso em conta, me abandonaram. Ok, Deus sabe de todas as coisas. Esse versículo não é versículo vingativo. Paulo não era vingativo. Nós temos que entender isso. Agora, falando sobre abandono, sobre rejeição, sobre solidão, se você somar, isso leva a quê? Uma grande depressão, amados. Hoje, por pouco menos, as pessoas se deprimem. Elas entram em depressão porque abandonam, por rejeito e pela solidão. Paulo estava preso na cadeia. Não seria fácil para Paulo. Era bem traumático ou não? Sofreu um abandono. Quem nunca sofreu? Muitas pessoas sofreram um abandono na infância. Rejeição na infância. Alguns são rejeitados dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, rejeitado também. Alguns são rejeitados dentro do casamento.
Tanto o homem é rejeitado quanto a mulher é rejeitada pelo seu próprio cônjuge, é rejeitado. Dentro do próprio casamento, é rejeitado pelos seus filhos. Os pais rejeitam os filhos rejeitam os pais. Outros sofrem abandono na vida, enfim, sofrem um abandono, uma rejeição tremenda. E se nós não nos apegarmos a Deus, o que seríamos de nós? Nós temos que confiar em Deus, amados. A dor do abandono é terrível. Se falar que Paulo não sentiu essa dor, seria muito difícil. Falar, não, Paulo não sentiu, não, ele sentiu a dor do abandono. Sentiu sim. Porque não seria fácil para ele, um homem que pregou o evangelho, agora está preso e abandonado. Tinha de comer de vez em quando, tinha de beber de vez em quando. E os amigos, por isso que eu escrevo para Paulo, para Timóteo, Timóteo, venha para cá rápido, traga minha capa, o inverno está chegando, venha para cá rápido. Venha para cá rápido, está chegando nos fins dos meus dias, venha para cá rápido. Venha para cá rápido. E a dor do abandono, a dor da rejeição, o que ela faz? Ela quebra o nosso coração, queridos. Fere a nossa alma. Fere a nossa alma. E somente a presença de Deus para nos dar um consolo quem está passando por essa rejeição bem crítica. Eu já vi pessoas sendo rejeitadas e entrando em depressão. Não é fácil não, viu, depois para curar a depressão. Mas há cura. Mas ainda é cura, e a cura é Cristo. E Paulo diz assim, você sabe que todos a província da Ásia me abandonaram. Temos que entender que a Ásia nessa época não é igual a hoje, era menor. Se baseava somente ali no que está a Turquia. Mas mesmo assim já era um grande pedaço de terra. Ele fala que todos esses aqui, todos aqueles que eu preguei o evangelho, todos esses me abandonou. Todos. Não teve ninguém na cadeia fazendo alguma rebelião. Saia, Paulo, saia, Paulo. Não teve ninguém. Ninguém quis dar de besta com o Império Romano. Ninguém. Entende? Então por isso que Paulo fala, cuidado, não vamos colocar em conta isso, porque eu entendo que isso é bem perigoso. Mas tinha os que podiam estar lá e não foram. Não é verdade? Não foram. Não foram. E Jesus também foi abandonado na cruz. Ou não? Jesus disse, meu Deus, por que me abandonastes? Eli, Eli, lama sabachthani. Já pararam para pensar? É triste, dá nó na garganta, para o pregador falar aqui, às vezes tem que segurar o choro. Jesus falou assim, Pai, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Pai. Mas esse abandono foi para quê? Foi provendo a expiação dos nossos pecados. Foi ali que Ele tomou sobre si todos os pecados, toda a injustiça do mundo foi sobre Ele. E pela salvação de cruz nós estamos aqui hoje. Então toda a ira de Deus, toda a expiação e a justiça de Deus caiu sobre Ele nesse abandono de Deus. Mas na mesma hora Ele morreu e foi ressuscitado e vivo está à destra de Deus. Então Paulo foi abandonado, Jesus Cristo foi abandonado, talvez você também vai ser. Mas Deus nunca vai te abandonar, de forma nenhuma. Paulo sentiu abandono, mas nunca desistiu.